Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho, de Cascavel, Paraná. Sou pregador do Evangelho, né? Pai, filho, irmão, marido, né? E filho do Altíssimo, né? E uso esse canal aqui para transmitir a você, né, um pouco daquilo que o Senhor tem me dado, um pouco da minha experiência, um pouco daquilo que Deus tem, né? Jesus disse o seguinte, que sem mim nada podeis fazer. Então tudo que faço aqui é por causa da graça, bondade, misericórdia, amor do Eterno, né? Tudo que faço aqui é porque Deus é Pai, né? Deus é grande. Nós somos filhos dele, instrumentos dele. Dando sequência ao nosso estudo, causas de maldição, quero falar nesse dia sobre pecado encoberto, que é a causa 5. Na aula passada nós falamos sobre desonra aos pais, né? Morte prematura e condição ruim de vida. E hoje nós vamos falar sobre pecado encoberto. Se tem algo que amaldiçoa a vida de uma pessoa, é pecado encoberto. É você fazer coisas escondido, é você esconder pecados que você cometeu, é você nunca confessar, né, de preferência para uma pessoa, esses pecados, né? Existem pecados que você comete contra Deus, então você pede perdão só para Deus. Mas quando o seu pecado envolve uma outra pessoa, é importante que você confesse a esta pessoa também. Quando você se arrepende, você confesse a essa pessoa o seu pecado. Eu dei um exemplo no outro vídeo, né, sobre coisas que eu tinha feito na minha vida e que minha mãe não sabia, nem imaginava, né? Eu acho que ela pensa imaginar, mas não sabia, né? E eu cheguei para ela e tive uma conversa com ela e confessei tudo que eu lembrava, assim, de pecado que eu fiz, as coisas mais nojentas, mais podres da minha vida, eu confessei para ela. Então é importante que a gente faça isso, né? Confesse. Uma das coisas que é muito amaldiçoante na vida de uma pessoa, né, e causa uma maldição, né? O que é a maldição? É o castigo, né? Você vai sofrer um castigo quando você comete um erro, né? E esse castigo, ele é acionado pelo próprio Deus. É Deus que aciona o castigo sobre você. Da mesma forma que o meu pai, seu pai, sua mãe, né, acionavam um castigo sobre você quando você fazia algo errado. E que você faz com o seu filho. Seu filho faz algo errado, você corrige, né? O sentido da palavra maldição é correção, é castigo, tá? Você castiga, corrige para trazer de volta para o caminho. Hoje nós vamos falar sobre pecado encoberto. Todo pecado encoberto funciona como uma âncora que trava o desenvolvimento e impede a dinâmica de uma vida próspera. O pecado, ele ataca, ele fere a sua consciência. Uma pessoa com peso, a gente usa essa expressão, né? Ah, estou com peso na consciência. Por que você está com peso na consciência? Porque você está se sentindo culpado, porque certamente você fez algo errado, né? Então você precisa tirar esse peso. E como você tira esse peso? Quando você confessa, quando você se descobre, né? Eu sei que é difícil se descobrir, gente, mas esse é o caminho, tá? Principalmente para sarar uma vida moral, espiritual, é quando você tem a coragem de falar para alguém dos seus pecados. Se você é casado, adulterou, você vai ter que confessar, se você quiser salvar teu casamento. A única chance de ter salvação, o casamento, é com uma confissão para o seu cônjuge, né? Você pede perdão para Deus, você está perdoado, mas você tem que pedir perdão agora para o seu cônjuge, porque você errou contra ele, você casou com o seu cônjuge, né? Então vamos lá. Todo pecado encoberto funciona como uma âncora, ou seja, ele te prende, ele te trava o desenvolvimento e impede a dinâmica de uma vida próspera.
O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. Então você vê o que esse texto diz, que aquele que esconde o seu pecado nunca prosperará. Você vai ter uma vida difícil, né? Realmente extremamente difícil. Mas quando você confessa o seu pecado e você abandona ele, você alcança o favor de Deus, né? Você alcança. Isso não apenas nos afasta, como nos impede de alcançar a misericórdia de Deus e das pessoas, levando-nos a um estado de total ruína espiritual. Essa é uma das maneiras de nos privar da graça de Deus. Então veja bem, você já passou por aquela situação que você cometeu um erro e aí você falou assim, nossa, e agora? Você foi lá e confessou o seu erro. Aquela pessoa, ela ouviu sua confissão, às vezes ela até ficou nervosa ali, brava com você, mas ela te cede o perdão, isso te alivia, né? Agora, se você fica arrogante, né, é pego no erro e não quer confessar, não quer corrigir, aí fica difícil, né? Aí não tem o que fazer, nem Deus dá jeito. Ocultamento de pecados também destrói a estrutura da vida. Olha só, quando você oculta um pecado, você destrói a estrutura da vida, produzindo resistências que superam as nossas forças. Olha o que diz aqui Salmo 32, 3. Enquanto calei o meu pecado, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante todo o dia. Então você vê que o salmista está dizendo aqui, ó, enquanto eu me calei, né, o meu pecado, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Ou seja, ele vivia o dia todo com aquele peso na consciência, gemendo, né? Por que consumiram os ossos, né? O osso fala do quê? Fala de vigor, fala de estrutura, fala de sustentação. Se o seu corpo não tivesse os ossos, a gente ia ser uma bola de carne caída no chão, né? O que faz nós ficarmos em pé são os ossos, ó, que dá firmeza ao nosso corpo. Então, uma pessoa com pecado encoberto, ela torna-se esta pessoa sem força moral, né? Como um pai vai corrigir um filho se o pai, na vida secreta dele, ele está todo errado? Como é que ele vai corrigir o filho? Como é que ele vai ensinar o filho se na vida secreta dele ele está cheio de pecado, cheio de sujeira? Aí ele vai tentar falar com o filho, vai tentar impor autoridade, aí ele não consegue, o filho não respeita, o filho desonra. Porque o que faz você ter autoridade sobre o seu filho não é a sua força, nem sua violência, nem o seu tom de voz, não. O que faz você ter autoridade é a sua conduta moral, é a sua conduta espiritual, como você está vivendo a sua vida. É isso que vai te dar autoridade na hora que você falar, seu filho obedecer. Entende? Isso em todas as áreas, né? Em todos os relacionamentos. Para você ter autoridade na palavra, você precisa ter uma vida moral reta, né? A vida passa a ser extremamente dura, penosa, malignamente sofrida. Olha só, a vida passa a ser extremamente dura, penosa, malignamente sofrida. A pessoa permanece debaixo da sentença do pecado. Enquanto um pecado é encoberto, ou seja, se você cometeu o pecado e você não confessa, você está sendo esmagado pela consequência desse pecado. Então é como se você ficasse vivendo uma vida de condenado. Entende? Condenado.
Enquanto um pecado é encoberto, olha que interessante, ele não é perdoado. Entende? Então, quando você confessa, você tem a chance de ser perdoado. Se você não confessa, como é que você vai ser perdoado se você não confessou? Você entendeu? Então, você fica vivendo embaixo de condenação. A pessoa não tem alívio, é o peso na consciência. Não tem sossego, refrigério, né? Uma pessoa que está com pecado escondido, geralmente ela é uma pessoa irritadiça, né? Uma pessoa extremamente irritada, não tem paciência. Ao invés de experimentar misericórdia, está sempre sendo espancada na vida. Então ela está sempre vivendo situações, né, de sofrimento. Né? Por quê? Porque ela não traz à luz o seu pecado. Tá certo? Então, eu espero que você tenha entendido, né, a importância de nós confessarmos o nosso pecado. Né? Se você não confessa, não tem como você ser perdoado. Né? Então, se você confessa, você tem chance de ser perdoado. Tá certo? Então, aqui embaixo na descrição tem o link para você se inscrever no canal. Comente, curta, compartilhe, tá certo? Obrigado pela sua atenção, que o Senhor abençoe a sua vida e abençoe a sua família. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.